Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua bondade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Cante conosco, esse é meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz para você que nos acompanha em mais um culto em casa. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração. E vamos começar orando, agradecendo a Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por nos permitir, ó Deus, estar mais um dia, mais um domingo na Tua casa. Que possamos estar aqui hoje, Jesus, com os corações quebrantados, ó Pai. Que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça dentro de nós, ó Deus. Obrigado por nos dar saúde, por nos dar esse privilégio de estar aqui na Tua casa. Mas também, ó Deus, agradecer por todos aqueles que estão em casa, estão nos acompanhando, ó Deus. O Senhor sabe do coração de cada um, sabe da vontade de cada um que está aqui na tua casa, mas não pode, ó Deus. Então esteja abençoando grandemente
a vida de cada um que se encontra aqui presente na tua casa, mas também abençoa grandemente a vida daqueles que não podem estar aqui, ó Deus, mas sente sede de te buscar da mesma forma. É isso que te pedimos, mas também te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E hoje, uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ela se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Que diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que se vê. Não naquilo que se vê, mas no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que palavra maravilhosa, amém? Uma palavra que, quando eu escolhi, é uma palavra que nos transmite esperança. Nós estamos aqui hoje, mais um domingo, presente na casa de Deus, mas nós não sabemos o que nos espera amanhã, durante uma semana toda. A gente não tem essa capacidade de adivinhar. E a vida ela é inesperada. Mas eu não quero aqui repassar para os irmãos essa questão de, eu estou aqui hoje, presente na casa do Pai, mas ficar preocupado com o que nos espera durante a semana. Não é isso que eu quero repassar para os irmãos. Mas sim, como eu falei, uma palavra de esperança. Que foi como até semana passada, o pastor nos trouxe uma palavra que falava assim, que na maioria das vezes, quando a gente passa por dificuldades, por alguma decepção ou algo do tipo, na maioria das vezes, nós, seres humanos, pecadores, nós costumamos ter essa mania, que muitas vezes a gente se questiona e acaba se afastando de Deus. Só que a gente nunca pode fazer isso. É justamente em momentos como esse, de decepções, que a gente esteja com alguma preocupação, algo do tipo, que a gente tem que buscar cada vez mais Jesus. É saber que, independentemente do que nos espere mais uma semana, do que aconteça, Jesus é a palavra viva e é a esperança. A gente tem que esperar nele, confiar nele, porque ele é a única saída e a melhor saída. Então, eu queria que os irmãos fixassem essa palavra no coração de vocês e que vocês possam levar essa palavra durante toda a semana e lembrar de tudo isso. Amém? Graça e paz, igreja. Enquanto o Bruninho estava falando, eu estava pensando em como é bom estar na casa de Deus. Como é bom termos esse privilégio de louvá-lo, de engrandecê-lo, de ouvir sua palavra. E nós já cantamos aqui que nós não somos nada sem Ele, sem a presença dEle em nossas vidas. Muitas vezes, como a Bruninha falou, nós enfrentamos problemas e nós queremos fugir da presença de Deus. Mas para onde iremos nós? Se subirmos ao monte, lá Ele estará. Se descermos ao vale, também Ele estará lá. A gente tem a falsa impressão de que Deus nos abandona, Deus não está conosco em determinado momento das nossas vidas. Mas eu quero dizer, isso não acontece. Ele é contigo. Não se esconda da presença dEle. Pelo contrário, se você estiver enfrentando alguma dificuldade, algum problema, em vez de se afastar, busque Ele ardentemente. Quanto mais você puder, busque Ele com todo o fervor. Porque você o encontrará, você achará. Então,
Essa próxima canção, ela tem como título Lugar Secreto. Esse lugar secreto não quer dizer aquele lugar que nós só podemos encontrar Deus no secreto, que Ele só se revela a poucos, não. Se você busca Deus, Ele irá se revelar a você. Esse lugar secreto quer dizer intimidade. Que nesse momento você possa buscar. Sabe quando você tem aquele momento de intimidade com Deus? Que através dessa canção você possa ir até esse lugar onde tem intimidade com Deus e possa falar com Ele e possa abrir seu coração. De repente dizer aquilo que durante a semana toda você não conseguiu dizer a Deus. Mas que hoje você possa levar em oração. Senhor, eu estou passando por isso, meu coração está angustiado, eu estou me sentindo distante. Mas Deus, não deixa a chama do primeiro amor se apagar. Então que você possa fazer desse louvor sua oração e ir para o seu lugar secreto de intimidade com Deus e engrandecê-lo e adorá-lo nessa manhã. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. E nós amamos a tua presença, Pai. Pai, eu amo sua presença. E o teu sorriso. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro.
presença, ó Deus. Queremos nessa manhã mais de Ti, ó Deus. Ansiamos como a costa anseia pelas águas. Ansiamos pela Tua presença, ó Deus. Se você sente isso, então declare: quero ir mais fundo. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor, Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Dando continuidade ao culto, nós teremos agora o momento de dízimos e ofertas. Quero dizer a você em casa que já está aparecendo na tela os dados bancários da igreja, caso você queira também contribuir com esta obra. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Graça e paz, igreja. Vamos orar agradecendo pelos dízimos e as ofertas, né? Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã tão linda, tão cheia da tua graça, tão cheia do teu louvor. Um céu que amanheceu brilhando, e assim são os olhos de Deus brilhando sobre nós. Que assim como Moisés ali saiu do Monte Sinai, quando estava na tua presença, ó Pai, assim seja esta igreja brilhando, para quando as pessoas olhem para cada um dos teus servos, ele veja Jesus Cristo, ele veja a aparência, as atitudes, no agir e no falar,
nos comportamentos, no caráter. Ó Pai, muito obrigada. Nós queremos colocar antes dos dízimos e das ofertas, ó Deus, nós queremos dizer a Ti, ó Pai, e nós queremos estar orando pelas famílias. Deus, o Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada pessoa, não importa onde ela esteja, se distante ou perto, o Senhor sempre vê. Não importa o tamanho da sua fé, o Senhor também a vê. E o Senhor sempre a escuta. Quando nós clamamos por Ti, onde está o nosso Deus? O Senhor, Ele nos alcança. Quando nós queremos ouvir a Tua voz, como foi falado aqui nesta noite. Quando nós queremos nos prostrar diante da cruz de Jesus Cristo. O Senhor sempre nos vê. E o Senhor sempre nos busca, não importa onde estivermos, ó Pai. No mais puro abismo de pecado. Não importa o tamanho do pecado, ó Pai, que às vezes nós achamos que não somos mais capazes de ser alcançado por Ti. Mas, Senhor, cada lá o Senhor conhece. Cada dor, cada sofrimento, cada angústia. Eu quero orar neste momento, ó Pai, pelas famílias da nossa igreja. Pelas pessoas que não estão tendo forças para vir à Tua casa, não estão tendo forças para buscar a Tua presença, que estão enfraquecidos, que parece que a fé teve uma queda muito grande na fé. Mas nós queremos estar orando por essas pessoas, ó Deus. Tu conheces cada uma delas, conhece cada uma das pessoas que um dia ouviram aqui a Tua palavra. Que o seu coração se alegrou, ó Pai. Não deixa que essa semente seja arrancada dos seus corações, ó Deus. Que em algum momento elas reconheçam que o Senhor é o Deus glorioso e que pode todas as coisas. Nós não oramos em nome de igreja, nós não oramos em meu nome. Nós oramos no nome do Deus que é glorioso. Eu oro a Ti porque eu sei que o Senhor é poderoso. Porque nós temos experimentado, ó Pai, a Tua gloriosa paz, a Tua gloriosa alegria, ó Pai. Nós somos felizes porque o Senhor nos dá esta alegria. E assim nós queremos esta alegria para todas as famílias, ó Deus, da nossa igreja. Para todas as famílias desta cidade, ó Pai. Cada família que estão tendo conflitos dentro dos seus lares. Cada família que está com seus filhos, às vezes, nas ruas, que não chegaram nas suas casas hoje, que não sabe onde se encontra, que fazem tempos que viram, ó Deus, escuta o clamor, que essas pessoas clamem a Ti, desejem buscar a Ti, confie somente em Ti, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos deixa sem resposta, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão com seus familiares nas UTIs, nos hospitais, que estão em suas casas aflitos, ó Pai, porque pegaram algum tipo de enfermidade, que só a mão do Todo-Poderoso é que pode agir, ó Pai. Não há mais saída. Diante dos médicos, da ciência, não existe outra solução a não ser um milagre. Tu és, Senhor, o que dá o fôlego da vida. Tu és o Senhor que traz a cura. O Senhor que fez o milagre da salvação na nossa vida. E é o mesmo Deus que continua agindo até hoje. O Deus que ressuscitou a Lázaro é o mesmo Deus de hoje. Só precisamos, ó Deus, estar mais presente, pertinho de Ti. Buscando mais a Tua presença, como foi falado aqui por Camila, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, ó Pai, para estarmos cada dia, ó Deus, buscando a Ti, confiando em Ti, esperando em Ti, descansando em Ti. Pai, os dízimos e as ofertas que foram recolhidos nesta manhã, ó Pai, que o Senhor já conhece e sabe para onde elas vão, ó Deus. Toda a oferta, todo o dízimo é para a Tua obra, é para o crescimento do Teu reino, é para a sustentação, ó Pai, da Tua obra aqui na terra.
nós te agradecemos e queremos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe de igual modo todas as pessoas e aquelas, ó Deus, que ainda não tiveram o privilégio de contribuir, aquelas que ainda não sentiram o prazer de estar contribuindo com a tua obra, ó Pai, que o Senhor esteja tocando com o teu Espírito, ó Pai, para que elas sintam este prazer, este tão grande prazer que é dizimar, é entregar aquilo que o Senhor nos entregou, porque assim o Senhor abre dos céus as tuas portas e nos abençoa. Muito obrigado, ó Deus, por este culto. Muito obrigada pela palavra que vai ser trazida pelo teu servo, nosso pastor, ó Pai. Abençoa com o teu Espírito sobre a vida dele todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa próxima canção, uma vez, eu não lembro quem foi, nem onde foi, mas uma vez uma pessoa levantou um questionamento sobre a letra dessa música. Porque o refrão fala, né? Repete, totalmente teu, Jesus. E aí essa pessoa falou, nossa, eu não gosto de cantar essa música, porque eu não vivo essa letra, totalmente teu, Jesus. E aí eu fiquei pensando no que essa pessoa falou, fiquei refletindo. E se for nessa linha de pensamento, tem muita música que a gente não vai cantar nunca. Música que fala de santidade, várias outras letras. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o que a pessoa falou. Ela até usou o termo, que era hipocrisia, ela cantar essa letra, já que ela não vivia. Eu fiquei pensando, nós aqui, não é segredo para ninguém, não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a santidade. Nós devemos buscar esse caminho de comunhão com Deus. E isso não nos faz melhores ou piores que ninguém, mas nos faz parecidos com Cristo. Se buscarmos a santidade, se buscarmos estar diante da presença dEle, se buscarmos, mesmo assim, você não estando vivendo, mas você canta, e no seu coração, ele arde, ele clama por aquilo. Então, pode ser que sua vida não esteja nesse momento totalmente diante de Deus, a ponto de dizer, olha, Senhor, não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu confio em Ti de todo o meu coração. Pode ser que você não esteja com essa convicção, mas busque isso. Busque a presença de Deus. Se você ainda não está totalmente diante dEle, busque isso. Mas não deixe de louvá-lo, não deixe de engrandecê-lo. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo, porque eu comecei a refletir muitas e muitas outras letras, que eu ficava pensando, rapaz, eu não estou vivendo isso aqui não. Mas eu quero viver. A mesma coisa, eu tenho o mesmo pensamento quando eu tenho que trazer algum tipo de palavra aqui na igreja. Que às vezes a gente pensa, nossa, eu estou falando isso, né, para os irmãos, usando essa palavra, mas eu não estou vivendo. Mas aí eu aprendi essa palavrinha, mas eu quero viver. E eu vou buscar fazer isso, eu vou trabalhar para que eu viva isso. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei em que estágio você está, em que situação, mas busque a Deus, porque como eu disse no início, e vou repetir, você vai achar. Então que, como diz essa letra, que você possa ser um vaso na mão de Deus. Porque, irmãos, creia, um dia nós estaremos no céu e não haverá pecado, não haverá dor, não haverá lágrima, e nós, enfim, seremos totalmente dele. E não haverá ninguém que irá impedir isso. Eu creio nisso, e isso é o que me alegra, o que me motiva. Um dia estaremos com ele na glória. E será perfeito. Eu quero ser como vaso em tuas mãos. Eu quero ser
Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como a costa, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Declara, igreja, totalmente teu. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma manhã aqui na casa do Senhor. Que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações, como Ele tem falado até o momento, através dos louvores, através da intervenção de cada irmão. Que o Senhor continue agora nos falando de uma forma muito especial, através da sua palavra. Amém? Antes de iniciarmos, eu queria apenas fazer um agradecimento. Eu sei que a igreja estava orando, né, por isso, e eu queria dar para os irmãos agora a notícia boa, que é a resposta da oração, né? E eu louvo a Deus pelas orações dos irmãos, né? A minha sobrinha, né, a Luana, junto com a sua pequena Elisa, se encontram bem, se encontram em casa, e Deus tem cuidado das suas vidas, graças a Deus. A minha irmã, que há poucos dias atrás fez a cirurgia, né, da remoção do tumor na sua perna, onde o melhor prognóstico que o médico deu para ela foi: você pode escolher duas opções. Ou você fica sem a perna, ou a gente implanta, não é, o seu calcanhar no seu joelho. Então ela até brincou dizendo: e aí? Ela me chama de Vinho, né? E aí, Vinho, o que é que eu escolho? Curupira ou Saci Pererê? E graças a Deus, irmãos, não foi nem Curupira, nem Saci Pererê. Ela continuou sendo Audrey, ela continuou com a sua perna, e 2 dias após a cirurgia, ela já está caminhando, já foi ao banheiro sozinha, sem a ajuda das muletas, e graças a Deus está se recuperando bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus por aquilo que Ele fez na vida, né, da minha irmã, da minha sobrinha. Graças a Deus pelas orações dos irmãos, e nós continuemos sempre orando uns pelos outros, sabendo em quem nós temos crido. Amém? Eu queria então iniciar, irmãos, com vocês, abrindo nossas Bíblias lá em Mateus capítulo de número 16. Nós iremos ler alguns versículos da parte do Senhor. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13. Mateus 16, 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe,
Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue quem te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento pela leitura da tua palavra, Senhor. Que agora, através do teu Santo Espírito, tu possas edificar a tua igreja, Senhor. Que tu possas me usar como teu instrumento, para que todos nós, juntos como igreja, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te peço, ó Deus, pelo teu Espírito, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Que a tua palavra revelada a nós, ela venha de fato fazer uma transformação tal em nossas vidas, que possamos te reconhecer como Senhor e Salvador. Que possamos crer, Senhor, nas tuas palavras, crer no teu testemunho, crer na tua revelação. E que assim, Senhor, também nós possamos ser bem-aventurados. Fica conosco, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto bem conhecido nosso, porque ele antecede aquela declaração, né, de Jesus a Pedro, e a declaração que fala que sobre esta pedra Jesus edificaria a sua igreja e de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Declaração essa tão verdadeira que aqui estamos nós, mais de 2000 anos após essas palavras serem proferidas, e a igreja do Senhor Jesus, ela continua firme. Apesar de todas as perseguições, apesar de todo o intento de Satanás em destruir a igreja do Senhor, apesar de tantas perseguições à igreja, aos crentes, a igreja continua de pé. Hoje nós estamos vivendo um pouco de algum tipo de perseguição velada, às escondidas. Não parece perseguição, mas é. Mas eu quero dizer desde já para os irmãos, assim como a igreja resistiu até hoje, ela continuará resistindo, firme na fé, porque as portas do inferno, disse o Senhor, não prevalecerão contra ela. Mas antes dessa declaração poderosa de Jesus, nós temos um questionamento de Jesus aos seus discípulos. E é sobre esse questionamento que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã. Nos diz o texto, verso 13 do capítulo 16, tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe. É interessante que Mateus ele menciona isso para a gente. De que Jesus, portanto, junto com os seus discípulos, eles chegaram nessa região que é conhecida como Cesareia de Filipe. Essa região não fazia parte das cercanias de Jerusalém, não era um território judeu. Em outras palavras, ali, nesse lugar, Jesus não tinha obrigação, se é que podemos dizer assim, de ser conhecido, porque Jesus era um judeu. Jesus estava primeiramente pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava levando o seu testemunho primeiramente aos seus, aos judeus. Ele ia às sinagogas. Ele então proclamava, de acordo com as escrituras sagradas, de que ele era verdadeiramente o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Senhor. Mas aqui eles estão agora numa região distante. Não é nas cercanias de Betânia, ali onde ele tinha uma casa em que ele encontrava amigos, né? Marta, Maria, Lázaro. E ali ele operou milagres, e ali ele tinha um local onde as pessoas o recebiam, conheciam e se congratulavam com ele. Não é na região de Cafarnaum onde ele operou milagres e, portanto, ele era conhecido pelas suas atitudes. Ele entra aqui agora numa região estranha
aquilo que seria de costume judeu, costume judaico. O próprio nome da cidade, né? Cesareia de Filipe. Cesareia tem a ver com César, tem a ver com aqueles governantes. Portanto, a gente já percebe que foi uma cidade que foi nomeada em homenagem a um César, em homenagem a um grande rei, em homenagem a um grande homem. E mais, ainda mais, é a Cesareia de Filipe. Ou seja, tudo que existia nessa cidade era em homenagem a alguém, em homenagem a um grande homem. Conta a história de que Herodes, né, essa cidade, Cesareia de Filipe, ela tinha antes, era conhecida como o nome de Panéias. Panéias porque ela foi consagrada ao deus Pan. Pan era um deus que ele era representado como sendo o deus da fertilidade. Então, portanto, os cidadãos dessa cidade, eles adoravam ao deus Pan, o deus da fertilidade, buscavam, portanto, nele, agradecer a ele pela chuva, pela colheita, pela plantação. Tudo, então, girava em torno disso. E existia ali um grande templo consagrado ao deus Pan. Mas um desses governadores, querendo honrar ao seu César, né, querendo, vamos dizer assim, agradecer a ele, ou ou elogiá-lo, se é que podemos dizer assim, decidiu mudar o nome da cidade, em honra a esse grande homem, em honra a esse grande rei. E então dá a essa cidade o nome de Cesareia de Filipe. Mas ali, tudo que existia naquela cidade era em honra ao homem ou então em honra ao deus Pan. E é interessante porque é nessa cidade, neste local, onde as pessoas honravam homens, onde as pessoas honravam a outros deuses, que Jesus então chama os seus discípulos mais para perto e diz assim: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que as pessoas pensam sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? Então, de alguma forma, a fama de Jesus já tinha se espalhado. Já tinha alcançado lugares além da região de Jerusalém e da Judéia. Já tinha chegado às cercanias, né, e ultrapassado as fronteiras, né, daquela sua região. E é interessante que os discípulos se voltam para Jesus e dizem assim: olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Lembra que João tinha sido decapitado? E alguns entendiam que Jesus agora, de alguma forma, ele recebeu o espírito de João Batista. Ele agora continuava pregando a mensagem de João Batista. Porque lembrem que João Batista, ele veio exatamente como precursor. Ele veio exatamente como aquele que iria anteceder o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. E alguns então olhavam para Jesus como que agora o espírito do Batista, do João, estivesse sobre Jesus. Então algumas pessoas entendiam que Jesus era agora o João Batista, porque o espírito do profeta João estava sobre Jesus. Alguns diziam: não, ele é Elias. O grande profeta Elias, o espírito do profeta Elias está sobre ele. Porque havia uma profecia que dizia que as coisas iriam ser consumadas, né, quando o próprio Elias voltaria. Então, antes das coisas serem consumadas, Elias deveria voltar. É tanto que o próprio João Batista, né, foi confundido por ser Elias. E perguntavam para João: você é Elias? E João dizia: não, não sou. Então, esse mesmo questionamento, esse mesmo olhar para o futuro, para a escatologia, quando tudo isso vai acabar? Quando que as profecias vão se cumprir? Não, Elias tem que vir primeiro. Então, será que Jesus é Elias? Né? Será que o espírito do profeta Elias repousa sobre ele? Outros ainda diziam: não, ele deve ser Jeremias. Jeremias deve ter saído da caverna, né? E agora o espírito de Jeremias repousa sobre ele.
E outros ainda diziam, ele pode ser algum dos profetas. Percebam, isso era o que as pessoas diziam, o que elas imaginavam sobre Jesus Cristo. Hoje não é diferente. Se eu saio daqui da igreja e eu pergunto para as pessoas na rua, e entendam, não crentes, quem é Jesus para você? A gente vai ter uma infinidade de respostas sobre quem é Jesus. Jesus, ele é lido na academia, Jesus é lido na faculdade, por incrível que pareça, mas não da mesma forma que nós lemos Jesus. Jesus é tido, por exemplo, como um grande mestre. Jesus é tido como alguém que trouxe uma moral diferente. Então, ele é estudado no campo da sociologia, no campo da antropologia, ele é estudado no campo da psicologia. Muitos querem entender a mente de Jesus Cristo. Então, existem muitos estudos acerca desse homem, dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Então, alguns podem dizer para vocês, Jesus, ele foi um grande mestre. Se você tem algum amigo, alguma amiga que é espírita, por exemplo, eles vão falar assim de Jesus. Jesus foi o maior mestre que já existiu. Mas é só isso. Se você encontra um muçulmano na rua e você pergunta para ele quem foi Jesus, ele vai dizer, ele foi um grande profeta. Jesus foi um profeta, um dos maiores profetas que já existiram. O muçulmano crê em Jesus como um grande profeta de Deus. Mas também Jesus não foi além disso. Ele foi apenas um profeta, como dizem aqui, como outros profetas. Como Jeremias, como Elias, ou como algum de qualquer outros profetas foi também. Alguns entendem, e aí, infelizmente, a gente precisa incluir até mesmo alguns crentes. Alguns entendem que Jesus não passa de um grande curandeiro, um grande operador de milagres. E existem igrejas que estão cheias, porque as pessoas vão ali para buscar não o Cristo das Escrituras, mas apenas um Jesus que pode curar. Então, se eu estou enfermo, se eu estou doente, se eu preciso de uma cura, eu vou para a igreja buscar Jesus porque ele me cura. Mas o grande problema é que, da mesma forma que Jesus não é apenas um profeta, da mesma forma que Jesus não é apenas um grande mestre, da mesma forma que Jesus não foi apenas um grande homem, Jesus também não é apenas um grande operador de milagres ou um curandeiro como qualquer outros que existem por aí. Portanto, irmãos, as pessoas tinham opiniões diversas sobre Jesus. E muitas vezes nós também temos opiniões diversas sobre Jesus. E Jesus agora, de uma forma mais íntima, ele vai fechando esse cerco, né? Ele pergunta, olha, o que é que as pessoas aí fora estão falando sobre mim? Quem elas pensam que eu sou? Um grande mestre, né? Um grande curandeiro, um grande profeta. Em outra ocasião, alguns vão reconhecer, inclusive, que Jesus era um grande rei, porque ele era descendente de Davi. Davi, que foi um grande rei, né, de Israel. Então, aquele que seria descendência de Davi, seria também rei por natureza. Então, Jesus ele era reconhecido como um rei, Jesus foi reconhecido como um grande mestre, Jesus foi reconhecido como um grande profeta, um grande curandeiro. É engraçado o que as pessoas pensavam sobre Jesus. Mas agora Jesus se dirige aos seus discípulos. Jesus agora se dirige aos crentes. E Jesus pergunta então, mas vocês, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês, meus discípulos? E aí vem a pergunta que eu queria refletir com vocês nessa manhã. Quem é Jesus para você? Jesus agora se dirige aos mais íntimos, aos mais próximos. Jesus agora se dirige a nós, a mim e a você. Quem é Jesus para você? Mas não se enganem com essa questão da proximidade, da intimidade. Porque está registrado nas Escrituras que algumas pessoas foram procurar a família de Jesus.
Maria e os seus irmãos, falando acerca das coisas que Jesus estava fazendo. E sabe qual foi a resposta da família de Jesus para aquela situação? Ele está fora de si. Em outras palavras, ele está louco. Ele é louco, ele não sabe o que está dizendo, ele não sabe o que está falando. Foram o que a família de Jesus disse sobre ele. Jesus era tido como um grande mestre, mas como que os grandes mestres enxergavam Jesus? Diz a Escritura, em outras passagens, que os fariseus, os conhecedores da lei, ao olharem Jesus expulsando demônios, ao olharem Jesus curando, disseram: ele está possuído, ele está cheio de demônios. Eu digo ainda mais, ele é o próprio Beelzebu, maioral dos demônios. Os irmãos percebem quantas opiniões diferentes e divergentes as pessoas têm acerca de Jesus Cristo? Desde o maioral dos demônios, desde ser possuído por demônios, desde ser um louco que não sabe o que fala, que não sabe o que faz, a um curandeiro, a um mestre, a um profeta, a um rei, a um sacerdote. Então essa pergunta ela acaba sendo crucial para nós. Quem é Jesus para você? Você que um dia já levantou sua mão, aceitou Jesus em seu coração, que é a expressão que nós costumamos falar para a conversão, né? Aceitar Jesus no coração. Quem você aceitou? Quem é esse Jesus para você? Hoje, mesmo no meio de pessoas ditas cristãs, elas dizem que Jesus, ele é um Deus, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Outros acreditam que ele nem é Deus, ele é apenas um homem perfeito. Já outros dizem que ele não foi homem, ele apenas foi o Deus que encarnou, mas não era homem, ele era o próprio Deus que se manifestou em carne. Olha quantas opiniões diferentes a gente tem sobre esse personagem chamado Jesus Cristo. E Jesus agora se dirige aos seus discípulos, Jesus se dirige a mim, Jesus se dirige a você, e ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Qual a nossa resposta? Vocês todos estão em silêncio porque não tem nenhum Pedro entre nós. Pedro gostava de sempre estar à frente, falar. Ele era o primeiro que falava e depois aquele pensava: o que é que eu disse mesmo? Era aquela pessoa, né, que age, que fala sem pensar. Era Pedro. E Pedro aqui de sopetão, de um salto, no meio de todos os discípulos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa expressão para a gente, em português, ela não traz toda a ênfase da declaração de Pedro sobre Jesus. Tem uma particularidade aqui, eu não quero confundir os irmãos com isso, mas é só para dizer o quanto Pedro enfatizou, o quanto Pedro foi incisivo nessa sua resposta. No grego, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito, então, portanto, no original, conforme está escrito aqui, Pedro usa 4 vezes o artigo definido. Artigo, aquela palavrinha que a gente coloca antes do substantivo, né? Ele diz aqui, olha, tu és o Cristo. Esse o aqui é o artigo. O Filho é artigo de novo. Tu, Deus, tu é preposição de mais artigo o. Então tem artigo de novo. Só que aqui em português vivo não tem artigo. Mas no grego tem. Então, se a gente fosse traduzir de uma forma bem literal, Pedro disse assim: tu és o Cristo. Não é qualquer Cristo. Você é o Cristo. Você é o Filho. Não é qualquer filho, é o Filho. Do Deus. Não é de qualquer Deus. É do Deus. E esse Deus é o Deus que é vivente. Seria o vivente. Aquele que vive.
e que também está precedido de artigo no grego. Portanto, Pedro enfatiza de todas as formas linguísticas possíveis no grego essa declaração. Que Jesus não é um Cristo qualquer, porque Cristo, entendam, Cristo significa ungido. Já ouviram falar a palavra Messias? Messias é um termo hebraico, é da língua hebraica, que significa ungido. Cristo é um termo grego, que é a tradução de Messias, que também significa ungido. Quem eram os ungidos do Antigo Testamento? Quem eram os Messias do Antigo Testamento? O rei, para ser rei, tinha que ser ungido. Então, o rei era ungido. O profeta, para ser profeta, tinha que ser ungido. Então, o profeta era ungido. O sacerdote, para ser sacerdote, ele tinha que ser ungido. Portanto, ele também era ungido. Portanto, o ungido de Deus, na linguagem veterotestamentária, poderia ser qualquer pessoa que exercesse o ofício de profeta, sacerdote ou rei. Então, quando Pedro diz, tu és Cristo, ele está dizendo, você é ungido. Mas você não é ungido qualquer. Você é o Cristo. O ungido por excelência. O ungido que consegue em si mesmo ter a essência de todos os outros ungidos. É por isso que a gente diz que o ofício de Jesus é tríplice. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Jesus é rei porque ele descende de Davi. E é engraçado porque no livro de Mateus que nós estamos lendo, a ênfase de Mateus é que a gente reconhecesse Jesus como um grande rei. Tudo em Mateus aponta para Jesus como sendo o rei. É tanto que já na genealogia de Mateus, no comecinho de Mateus, quando ele vai falar sobre a genealogia, olha o capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi. Percebe que ele já introduz Jesus como sendo alguém da linhagem de Davi, como sendo o rei por excelência. Jesus também ele é o sacerdote por excelência. Jesus também é o profeta por excelência. Por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, nessa simples expressão, o Cristo, Pedro está dizendo, Jesus, eu reconheço que tu és o meu rei. Eu reconheço que tu és o meu profeta. Eu reconheço que tu és o meu sacerdote. Eu reconheço que tu és o meu Senhor que reina sobre mim. Eu reconheço que tu és o profeta de Deus que trouxe a revelação de Deus até a minha vida e que fala de Deus para mim. Tu és a boca de Deus, tu és o verbo de Deus, a palavra de Deus. Eu reconheço que tu és o meu sacerdote, aquele que leva as minhas petições até o Pai, aquele que intercede dia e noite, incessantemente por mim ao Pai. Uma simples declaração, tu és o Cristo, envolve todos esses aspectos do ofício de Jesus Cristo aqui na terra. Pedro está dizendo, tu és o profeta, tu és o rei, tu és o sacerdote. E ele continua dizendo, o Filho do Deus vivo. É engraçado, percebam que Jesus pergunta, né? Que dizem os homens ser o Filho do homem. É engraçado que aqui em Mateus, Jesus ele aplica a si mesmo, essa palavra vem da boca do próprio Cristo. Não é um título que alguém colocou sobre ele. Você é isso, você é aquilo. Não, é Jesus falando de si mesmo. Ele diz, eu sou o Filho do homem. Foi o termo que Jesus mais gostou de usar, quando se referia a si mesmo. O Filho do homem. E ele diz, olha, o que é que as pessoas dizem acerca do Filho do homem, que sou eu? E é engraçado que Pedro diz, tu és o Filho do Deus. Jesus pergunta, né? O que é que você acha de mim, Filho do homem? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Portanto, os dois títulos de Jesus estão juntos aqui.
Jesus ele é verdadeiramente homem porque ele é filho do homem. Jesus ele é verdadeiramente Deus porque ele é filho de Deus. E Pedro está declarando isso com essas palavras. Tu és o filho, não é qualquer filho. Não é usado daquela forma geral que a gente escuta por aí. Ah, mas todos nós somos filhos de Deus. Já ouviram isso? Não é? Todo mundo é filho de Deus. De acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia, todos nós, toda a humanidade, somos criaturas de Deus. Lembram lá de João? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, apenas aqueles que receberam a Jesus, diz o texto, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Só é feito filho de Deus alguém que é feito pela vontade de Deus. Alguém que é gerado de novo pelo próprio Deus. Não nascido da carne ou do sangue, como Jesus fala com Nicodemos, mas nascido do alto, nascido do Espírito. Todos nós somos criaturas, mas aqueles que creem em Deus se tornam, pelo poder do próprio Deus, filhos de Deus. Somos, portanto, adotados. Todos nós somos filhos adotados por Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer. Mas Pedro, ele diz, tu és o filho de Deus por excelência, o único filho, aquele filho unigênito, aquele que diz, lá em João 3,16, Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro está declarando, portanto, que Jesus é o único filho, ele é o filho, não é um filho qualquer. Não é essa linguagem genérica que nós usamos, que nós somos filhos de Deus. Não, ele é o filho de Deus por excelência, não há outro como ele. Todos nós somos criados por Deus, mas Jesus Cristo é gerado pelo próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. E esse Deus, que está registrado aqui, também não é qualquer Deus. Não é o Deus Pan da cidade onde eles estão. Não é o Deus da agricultura, não é o Deus da chuva, não é o Deus da guerra, não é qualquer Deus. Não é nenhum daqueles deuses do panteão dos deuses lá dos gregos e romanos. Não. Ele é o Deus. Aquele mesmo que as Escrituras declaram, não há outro como ele. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus, não há outro como ele. E ele então traz mais uma característica desse Deus que é único. Ele é também o vivente. Ele é aquele que vive. Diferentemente dos outros deuses que estão mortos, porque nem deuses são. Ele é o Deus que vive. Diferentemente daqueles deuses que são fabricados pelas mãos humanas e que tomam forma de coisas, de seres, não é, de objetos, de animais, de criaturas viventes. Vejam, o homem cria deuses à sua própria imagem e semelhança. O homem cria deuses à semelhança daquilo que é vivo. Mas todos esses deuses não podem fazer nada. É aquilo que Paulo vai dizer, olha, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, não são deuses. São apenas ilusões da cabeça, da mente pecaminosa do homem que acha que ali vai encontrar algum alívio, alguma salvação. São deuses mortos, assim como as pessoas que o adoram estão mortas em seus delitos e pecados. Mas Pedro está dizendo, tu és o Deus, o vivente, aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que era, que é e que há de vir, tu permanece o mesmo, tu és o Deus que vive, e portanto tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que nos concedeu a vida, tu és a própria vida. Nos faz lembrar João dizendo em outro contexto, falando sobre Jesus, né, onde Jesus declara, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro intermediário, não há outro intercessor, não há medianeira, não. Há apenas a figura e a pessoa de Jesus, o Deus homem. Timóteo vai nos dizer isso com todas as letras. Não há nenhum outro entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas Jesus Cristo, homem. Pedro está nos dizendo, irmãos, com essa declaração: Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde para Pedro: Simão Barjonas. Barjonas aqui é um semitismo, ou seja, é uma figura de linguagem do hebraico que é transpassado para o grego. Porque bar, em hebraico, né, significa exatamente filho. Barjonas seria filho de Jonas. Então, olha que jogo de palavras interessante Jesus faz. Pedro diz para Jesus: Tu és o Filho de Deus. E Jesus diz para Pedro: Tu és o filho de Jonas, Barjonas. Pedro reconhece a divindade de Jesus. E Jesus declara a humanidade plena de Pedro. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: Pedro, muito bem. Vejam que ele vai elogiar Pedro pela declaração de Pedro. E quando ele enfatiza Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas ou filho de João, porque as palavras são as mesmas no hebraico, Simão, filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue. Carne e sangue aqui é uma metáfora para falar não foi o homem, não foi pessoa, não foi o seu pai que lhe deu essa revelação. Você não recebeu esse conhecimento das suas gerações, né, do seu pai. Você não recebeu esse conhecimento estudando. Você não entendeu isso que você acabou de declarar pesquisando entre as pessoas. Não, esse tipo de conhecimento, ele não vem da mente humana. Esse tipo de conhecimento, ele não pode ser adquirido pela consciência humana, precisa vir algo de Deus. Não é pela carne nem pelo sangue. Há muitas pessoas que conhecem mais da Bíblia do que eu ou do que você, mas mesmo assim, eles não têm um pingo de intimidade com o Deus ao qual nós nos relacionamos. Tem muita gente que conhece demais essa Bíblia, mas não conhece, não tem intimidade, não se relaciona com o autor dessa Bíblia. Portanto, todo esse conhecimento intelectual não lhe serve de nada. Tudo o que ele aprendeu dos livros, tudo o que ele aprendeu através de outros homens, é apenas um conhecimento que vem de carne e sangue. E isso não pode nos revelar a Deus. Mas quando Jesus diz, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus, ele está dizendo para que a gente possa reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus que vive, é apenas pela revelação do próprio Deus. Revelar aqui é uma palavra que tem dois aspectos. Imagine alguém que tem uma venda nos seus olhos. Ele não vai enxergar as coisas, a menos que ele seja desvendado. Aí então ele passa a enxergar o que está ali. Esse é um aspecto que envolve essa palavra, revelar. O outro aspecto é, por exemplo, eu tenho uma caixa e eu cubro essa caixa com um pano. Eu também não sei o que está por baixo do pano, a não ser que o pano seja tirado e então desvende o que está ali dentro. É esse revelar que Jesus está dizendo aqui. E percebam que nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou, porque Ele se manifestou entre nós. João vai dizer no seu evangelho que Ele é aquele que tabernaculou entre nós, que viveu entre nós.
que fez a sua tenda no meio de nós para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele se revelou a nós. O Filho de Deus unigênito, que estava no seio do Pai, este foi aquele que revelou o Pai, que desvendou o Pai, que tirou as escamas dos nossos olhos para que a gente pudesse enxergar o Pai. Talvez, diante disso, a gente possa entender por que muitos profetas, por que a própria família de Jesus não via a Jesus da forma como muitos de nós olhamos para ele hoje. Porque lhes faltava a revelação do próprio Jesus, de quem ele era e de quem Deus era. Portanto, ainda existia a escama nos seus olhos. O Deus desse século lhes cegou o entendimento para que eles não pudessem ver, entender, compreender quem era Jesus. Mas hoje é diferente. Jesus já se revelou. Jesus nos deixou a sua palavra, que é a sua revelação. Hoje nós podemos, através desta palavra revelada, entender quem Jesus é e quem Deus é. Para isso, irmãos, precisamos ter fé naquilo que nos foi revelado. E aqui agora vem uma advertência. Porque percebam, Jesus ele elogia Pedro. Ele diz: bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, é bem-aventurado, é feliz todo aquele que recebe a revelação de Deus acerca de Cristo. É bem-aventurado o homem que recebe da parte de Deus a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje esta palavra, ela nos revela que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, somos bem-aventurados. Amém? Percebe que Jesus aqui, ele continua as bem-aventuranças. Você quer ser um homem feliz? Você quer ser um homem bem-aventurado? Creia na revelação de Deus acerca de Jesus Cristo. E que Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Mas o grande problema, irmãos, e aí é onde vem a advertência, você é bem-aventurado se você crê. Mas agora eu queria, para nós encerrarmos, que vocês abrissem as suas Bíblias, lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo de número 5, nos diz assim. Lembrem de tudo o que eu falei desse texto de Mateus. E João nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo. E João está nos dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o que é que diz o texto? É nascido de Deus. Se eu sou nascido de Deus, eu me torno então filho de Deus. E ele continua: e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Todo aquele que ama a Deus, que gerou Jesus, também ama ao próprio Jesus, porque Jesus nasceu dele, e também ama ao seu próximo, que também nasceu por causa dessa fé em Deus. E ele continua: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, que somos nós o que cremos que ele é o Cristo. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como é que eu sei disso? Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque qual os mandamentos de Deus? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele continua dizendo: porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. E seus mandamentos não são um peso. Ele já disse, né? O meu fardo não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Diz ele. Ele continua dizendo: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
fé. Percebe a ligação entre revelação e fé? Agora já nos foi revelado. Precisamos apenas crer. Ele continua dizendo, verso 5: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você quer vencer o mundo, a sua concupiscência, as suas paixões? Creia que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Gravem essa palavra, testemunho. Mártir. Lembra quando Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mártires, aqueles que estão dispostos a morrer por causa dessa verdade. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três, o Espírito, a água e o sangue, os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, olha como isso é importante agora, verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este. Ele deu testemunho do seu Filho. O que a palavra está nos dizendo? Você não aceita o testemunho de alguém que você confia? Quando alguém que você confia diz, olha, isso aconteceu. Você crê, porque você confia naquela pessoa, mesmo sem ter visto o acontecido. Mas se é alguém da sua confiança, você crê. E se você falar, eu não acredito nisso, ela vai ficar ofendida. Porque ela vai dizer, peraí, você não confia mais em mim? Não é assim que acontece? Você não está confiando, você está dizendo que eu sou mentiroso? E a pessoa logo se chateia, logo se ofende, porque você não deu crédito ao testemunho dela. Agora, olha o que o texto está dizendo. Se nós recebemos ou aceitamos o testemunho de homens, esse é o testemunho de Deus, é essa a palavra de Deus. Ele deu testemunho do seu Filho. Deus mesmo testemunhou acerca de Jesus Cristo, de que ele é Jesus, o Cristo. E então continua dizendo, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Se você não crê que Deus é o Cristo, você está dizendo para Deus, Deus, você é o mentiroso. Se você não crê em Jesus, você está dizendo para Deus, eu não creio em você, seu mentiroso. É isso que João está nos dizendo aqui. Porque o próprio Deus que está declarando, ele é Jesus o Cristo. É declaração de Deus, é a palavra de Deus. E se você não crê nisso, você está ofendendo a Deus, assim como você ofende a um amigo que confia em você e que você não creu na sua palavra. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você ofende a Deus. Mais do que isso, você chama a Deus de mentiroso. Porque você não crê no testemunho que Deus dá de seu próprio Filho. Verso 11, e o testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. É por isso que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivente. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Você quer saber se você tem a vida eterna? Você quer ter certeza se você vai morar no céu? Creia que Jesus é o Cristo. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, tem muita gente que crê, aí eu volto às minhas primeiras palavras, de que Jesus é apenas um grande mestre. Se você crê assim, siga as palavras e os ensinamentos desse grande mestre.
siga os seus conselhos, siga o seu código moral, siga a sua conduta. Se você crê que Jesus é um rei, se submeta ao senhorio de Jesus. Se submeta ao seu reino, ao seu reinado. E viva como um súdito, como um servo fiel. Se você crê que Jesus é um sacerdote, então se apresente diante dele, leve a ele a sua oferta para que seja aceita diante de Deus. Se você crê que ele é um profeta de Deus, então ouça e atente à sua palavra, porque a sua palavra procede da boca de Deus. Se você crê que Jesus é alguém que tem poder de curar, então clame a ele quando você precisar de cura para a sua saúde física, mental ou espiritual. Não há mal nenhum em você buscar a Jesus em qualquer um desses ofícios, em qualquer uma dessas partes. Mas se você não reconhecer de que ele é o Filho de Deus e, portanto, ele é o próprio Deus, se você não reconhecer de que ele é o Messias prometido, você não tem vida em si mesmo. Você está enganando a si mesmo e você está ofendendo a Deus, porque esse é o testemunho do próprio Deus. Por que existem muitas pessoas na igreja que não têm vida em si mesmo? Porque não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Apesar de confessarem Jesus com sua boca, negam no coração. Tem muito crente que acredita que Jesus não ressuscitou. Tem muito crente que acredita que Jesus não nasceu de uma virgem. São apenas crentes nominais. Porque esse Cristo, na verdade, nunca nasceu em seus corações. Porque se eles assim o crescem, ele saberia que ele é o próprio Deus. Por isso que ele é o Filho de Deus. Por isso que ele é o Cristo ungido, o Messias, o prometido para nos salvar. Só ele pode nos salvar. Só ele pode nos trazer esperança, só ele pode nos trazer vida, porque ele é a própria vida. Estamos vivendo nesse momento difícil, em que muitas pessoas estão sem esperança, perdendo a vida, porque não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eu queria convidar você nesta manhã a meditar nessas palavras. E se você quiser ser feliz, apesar das circunstâncias, ser feliz apesar da pandemia, ser feliz apesar das dores, ser feliz apesar do sofrimento, creia na revelação de Deus. Creia que ele é o Cristo. E Jesus também dirá para você: bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. E se ele revelou isso a você, você agora se tornou filho de Deus também. Que possamos, meus irmãos, de fato, nos apresentarmos a Deus com fé, como verdadeiros filhos de Deus, crendo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, apesar das circunstâncias. Não olhe para os problemas. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Foi esse mesmo Pedro que deu esse testemunho maravilhoso, esse mesmo Pedro que é chamado de bem-aventurado, que afundou nas águas quando deixou de olhar para a face de Jesus. Não permita que o diabo, através das circunstâncias, desvie o teu olhar de Jesus, porque se você desviar o seu olhar de Jesus, você também vai afundar. Olhe para ele, clame a ele e diga: Senhor, salva-me, e ele estará pronto a estender a mão e salvar você. Vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que através dessa palavra que nos foi revelada, que possa haver fé em nossos corações. Nós iremos orar e depois o grupo de louvor encerrará esse momento com uma canção. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã, por esse momento em que passamos em tua presença. Te louvar, ó Deus, porque através da tua palavra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi revelado a nós. Que essa revelação, ó Deus, encontre um solo fértil em nossos corações e que possamos crer e que, crendo, possamos ter vida em seu nome.
Fala conosco, Senhor. Continua falando conosco através da tua palavra. Todos aqueles que ainda, ó Deus, não entenderam quem de fato é Jesus, Senhor, que através desta revelação os seus olhos possam ser abertos, as escamas possam cair e eles possam enxergar a Ti, o Cristo, o Filho do Deus vivo, assim como Tu és, Senhor. Nos ajuda a Te ver, a Te enxergar e, acima de tudo, a crer em quem Tu és. Tira, ó Deus, as escamas dos nossos olhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir agora uma canção e encerramos assim o nosso culto nesta manhã. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, e somente a Ele, a Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo